E aí, aqui é o Node, imagine só. Durante a noite, em meio às ruas da cidade de Bangkok, na Tailândia, um criminoso tenta fugir das viaturas policiais que estão o perseguindo, porém graças aos seus ferimentos, ele acaba caindo no chão. Percebendo que não possui nenhuma chance de sair vivo daquele lugar, o homem começa a rir, porém nesse momento ele é surpreendido por uma figura misteriosa. Enquanto manipula o sangue que foi derramado, o homem encapuzado afirma que pode manter o criminoso vivo, desde que ele prometa que irá seguir todas as suas ordens. O sujeito então decide aceitar a proposta e, após se aproximar, a figura misteriosa realiza um feitiço maligno, fazendo com que o homem comece a gritar desesperadamente. Minutos depois, os policiais chegam até o local em que o homem havia se escondido, porém tudo que eles encontram é um grande buraco sobrenatural que parece ter sido aberto na parede. No dia seguinte, um monge chamado Shen acaba tendo uma premonição, onde enxerga centenas de pessoas inocentes sendo eliminadas por criaturas demoníacas do submundo que conseguiram destruir toda a cidade. Acreditando que um grande ser maligno pode ter retornado ao plano terreno, o rapaz decide partir em uma viagem para impedir essa catástrofe. Porém, antes que fosse embora, ele é interceptado por seu mestre. Percebendo as intenções do seu discípulo, o velhote afirma que o necromante conhecido como Ichen já foi derrotado há muitos anos, sendo assim ele não será mais uma ameaça para a civilização. Entretanto, Chen relembra o seu mestre de que aquele ser maligno é ninguém menos que seu pai, e conta que caso suas premonições estejam corretas, ele deve partir para confrontá-lo. No aeroporto de Bangkok, Jake e sua família chegam até a cidade extremamente animados, já que estão prestes a dar início às suas tão esperadas férias de verão. Mais tarde, a família realiza diversos passeios com barcos turísticos pela região, e durante o caminho, eles decidem fazer uma parada para caminhar pelas lojas. Durante suas conversas, o casal percebe que acabaram perdendo sua filha de vista e correm desesperados pelo local em busca de Lu. Para que possa ter uma visão ampla daquele lugar, Jake corre até uma das pontes, onde consegue enxergar a garota brincando com algumas borboletas do outro lado do rio. Rapidamente, o homem alerta sua esposa sobre o paradeiro de Lu, e juntos eles partem em direção à sua filha, que é encontrada logo ao lado de Shen. Após resgatarem a garota, o casal agradece ao monge por sua ajuda, e o rapaz afirma que seu encontro com Jake estava predestinado a acontecer. Shen explica que o empresário é ninguém menos do que o guardião dos portões e que irá enfrentar grandes desafios em breve que o farão sentir vontade de desistir. Confuso, Jake pergunta o motivo do monge estar dizendo todas aquelas coisas, e o rapaz responde que no momento certo, o homem será salvo pelo grande amor de sua família. Acreditando que Shen possa estar confundindo-o com outra pessoa, o empresário afirma que não tem ideia do que ele está dizendo, e após agradecer por sua ajuda, ele vai embora. Mais tarde, o casal compra alguns doces em uma das lojas de um shopping, e após conversar com seu pai, Lu vai até o banheiro com sua mãe. Nesse momento, o criminoso que foi salvo por Wei Chen entra no shopping carregando uma arma. Enquanto caminhava pelo local, ele acaba esbarrando com uma das pessoas. Ao fazer isso, o homem pede desculpas ao rapaz, porém assim que se afasta, ele dispara nas costas de sua vítima, o eliminando no mesmo instante, e fazendo com que todos os civis ao redor entrem em pânico. Logo em seguida, o criminoso começa a eliminar diversos clientes e funcionários pelos corredores do shopping, e percebendo que o caos vai piorar cada vez mais, Jake corre para encontrar a sua família. Após se reunirem, Prang pede para que seu marido venha com eles para se esconder em um dos banheiros, porém o empresário se recusa a fazer isso e ordena que ela se mantenha segura. A mulher então corre para se proteger juntamente de sua filha, enquanto Jake parte em direção ao atirador, que continua eliminando todos que vê pela frente. Ao mesmo tempo, diversas viaturas cercam o shopping, permitindo que os policiais comecem a entrar para controlar a situação. Com muita cautela, Jake se aproxima da localização do criminoso e, após garantir que todos os sobreviventes estão escondidos, ele corre para pegar uma das armas dos seguranças caídos. Assim que percebe que o demente está distraído, o homem grita para que ele se renda imediatamente. Porém, ao ouvir o sotaque americano do seu inimigo, o atirador começa a caçoar dele. O criminoso então revela que o inferno está se aproximando e não há nada que possa ser feito para impedir a catástrofe que o planeta irá sofrer. Além disso, ele afirma que Jake possui uma bela família e admite que adoraria se divertir ao lado deles. Ao ouvir isso, o empresário fica cada vez mais furioso e, aproveitando a distração do seu oponente, o criminoso tenta disparar em sua direção. Rapidamente, Jake pega cobertura em uma das pilastras e nesse momento ele se depara com uma das sobreviventes,
que está tentando utilizar o seu celular para pedir ajuda. Tentando impedir que ela seja encontrada, o homem sussurra para que ela não faça barulho, porém a jovem não lhe dá ouvidos, fazendo com que o criminoso consiga eliminá-la com facilidade. Com o passar do tempo, diversos agentes de elite se preparam para invadir o local, enquanto as autoridades cercam os arredores do shopping cada vez mais. Percebendo que o criminoso está completamente distraído com uma boneca que pegou de uma de suas vítimas, Jake aproveita sua chance e tenta disparar contra o seu alvo. Graças a isso, o homem acaba sendo derrotado pelo empresário, e ao notarem que a situação parece ter sido controlada, um dos policiais vai até o local do confronto, onde se depara com um sobrevivente. Apesar de ter sido atingido, o criminoso revela que Jake é ninguém menos do que o guardião, e conta que já estava aguardando por sua aparição. Confuso, o empresário ordena que ele explique o que está dizendo, porém nesse momento ele percebe que o corpo do homem está começando a brilhar e grita para que o policial se afaste. O criminoso então acaba explodindo em uma grande bola de fogo que arremessa Jake para longe e destrói tudo à sua volta. Ao mesmo tempo, uma gigantesca caveira demoníaca surge no terraço do shopping, gerando diversos projéteis flamejantes que são lançados ao redor de toda a cidade. Percebendo que podem estar em perigo caso continuem ali, Prang decide correr até uma das portas de saída para que possam ser resgatadas pelas autoridades. Entretanto, assim que chega até o lado de fora, a mulher nota que todas as pessoas ao redor da cidade estão completamente enlouquecidas, atacando umas às outras. Ao notar o caos que foi instaurado em Bangkok, Prang leva Lu de volta ao interior do shopping e tenta encontrar um local para se esconderem. Durante sua busca, a dupla se depara com um homem batendo a cabeça de uma de suas vítimas contra a mesa e tentam passar em silêncio para que não sejam notadas. Entretanto, antes que pudesse sair de perto daquele lugar, Prang é surpreendida por uma das pessoas enlouquecidas, e após derrubá-la, ela utiliza um braço de manequim para atingir a cabeça do seu oponente. Logo em seguida, a mulher corre até uma das escadas rolantes e para que Lu possa descer em segurança, ela posiciona sua filha do lado de fora, permitindo que ela deslize até o andar de baixo. O problema é que assim que chega até o fim da rampa, a garota é surpreendida por uma das pessoas dementes e Prang corre para resgatá-la, utilizando o braço do manequim como arma improvisada. Após golpear todos os inimigos que vinham pela frente, a mulher consegue resgatar a sua filha e juntas dão continuidade à sua fuga. Do outro lado do shopping, Jake acorda extremamente atordoado pela explosão e se depara com Eret, o mesmo policial que havia o auxiliado na situação mais cedo. Confuso, o agente se pergunta como conseguiram sobreviver à explosão e ao mesmo tempo o empresário percebe que todos os corpos das vítimas acabaram desaparecendo. Perto dali, Prang e Lu chegam até um dos galpões de estoque do shopping e ao notar que um dos portões está aberto, a mulher se aproxima para averiguar a atual situação da cidade. Percebendo que um ônibus está prestes a realizar uma parada, a dupla corre para tentar entrar no veículo. Porém, no meio do caminho, o motorista acaba sendo atacado por um dos pedestres. Desesperada, Prang corre pelas ruas ao lado da filha e após notar que o surto de agressividade da população continua, com confrontos cada vez mais assustadores, ela decide continuar fugindo. Rapidamente, a dupla chega até uma loja de conveniências e conseguem entrar no último segundo, quase sendo atacadas por um dos bichos. Dentro do estabelecimento, Prang pede que sua filha fale baixo, e apesar de estar extremamente assustada, Lu tenta manter a calma ao lado de sua mãe. No shopping, Jake e Eret tentam entender para onde foram todos os corpos das vítimas que foram eliminadas pelo criminoso, e durante a conversa eles começam a ouvir barulhos vindos de um dos corredores. Ao se aproximar, a dupla se depara com uma garota segurando uma faca e pedem que ela largue sua arma, pois a ameaça já foi neutralizada. Entretanto, assim que se aproxima, Eret acaba sendo surpreendido pela jovem, que desfere diversos golpes em seu corpo. Desesperado, Jake dispara contra a jovem, porém ela não parece ser afetada pelos ataques e parte para cima dele. Antes que seja eliminado pela garota, o empresário acerta um golpe em sua cabeça, permitindo que ele fuja pelos corredores do shopping. Alguns segundos depois, a jovem caminha pelo local à procura de Jake, que está escondido em uma das lojas. Percebendo que a garota possuída é capaz de andar até mesmo pelo teto, o homem corre para se esconder entre as roupas, mas acaba sendo facilmente encontrado
encontrado por ela. Graças a isso, Jake é rapidamente desarmado pela jovem e antes que fosse eliminado, ele a empurra para longe, permitindo que fuja mais uma vez. Logo depois, o homem parte em direção aos banheiros, porém ao notar que sua família não está mais presente no local, ele vai embora. Longe dali, Prang percebe que seu celular não possui nenhum sinal e pede que Lu permaneça escondida entre as prateleiras, enquanto ela tenta utilizar o telefone da loja. Cautelosamente, a mulher se esgueira até o balcão, porém descobre que o aparelho também não está funcionando. Nesse momento, a loja acaba sendo invadida por um possuído enorme e Lu tenta se locomover pelo local em silêncio para que não seja encontrada. Ao olhar para um dos espelhos, Prang percebe que sua filha foi encontrada pela criatura e antes que ela pudesse ser atacada, a mulher atinge o seu alvo com um taco de beisebol, permitindo que a dupla fuja. Minutos depois, Prang e Lu chegam até um estacionamento de transporte público e tentam se esconder ao notar que o local está repleto de possuídos. Entretanto, a dupla é facilmente encontrada por um dos homens e a garota tem a ideia de atravessar os veículos por baixo para escapar da ameaça. Do outro lado, Lu percebe que um dos ônibus está sendo utilizado como refúgio e assim que enxerga os sobreviventes, Prang corre até o veículo, permitindo que elas sejam resgatadas pelo motorista. Em meio ao shopping destruído, Jake acaba sendo surpreendido pela jovem possuída mais uma vez. Enquanto se esquiva dos ataques, ele utiliza um cabo de força para aprisioná-la. Logo em seguida, o homem golpeia o corpo da criatura encapetada repetidas vezes, porém ao notar que ela nem sequer parece sentir dor, ele desiste de atacá-la e continua sua fuga. Algum tempo depois, Jake caminha pelo shopping em busca de sobreviventes, quando repentinamente ele se depara com a jovem possuída mais uma vez. Para que não precise continuar lutando, o homem corre para se esconder, e nesse momento a garota entra em uma espécie de portal demoníaco, deixando o empresário assustado. Dentro do ônibus, Prang descobre que as chaves do veículo estão largadas do lado de fora, e ao notar que nenhum dos sobreviventes querem se arriscar, ela corre para tentar recuperá-las. Entretanto, assim que tenta voltar até o ônibus, a mulher é surpreendida por uma dupla de possuídos, que conseguem puxá-la para fora e começam a golpear a sua vítima repetidas vezes. Rapidamente, um dos passageiros corre para resgatar Prang, porém, apesar de ter conseguido salvá-la, o executivo acaba sendo pego pelas criaturas, que o atacam sem piedade. Graças ao auxílio do sobrevivente, o motorista consegue acionar o motor do veículo, permitindo que eles fujam do local em segurança. Algum tempo depois, os sobreviventes chegam até uma estrada bloqueada e Prang decide continuar a sua viagem a pé. Enquanto isso, Jake chega até o estacionamento, porém nesse momento ele se depara com uma criatura flamejante colossal e foge desesperado. Percebendo que o colosso poderá eliminá-lo com facilidade caso continue ali, o homem tenta encontrar um local para se proteger, sendo perseguido pelo monstrengo assustador. Em pânico, Jake corre pelos becos enquanto o colosso destrói tudo ao seu redor com os pés. E antes que fosse eliminado, o homem acaba sendo resgatado por Shen. O empresário pede que o monge explique o que está acontecendo com a cidade, e ele responde que estão em outra realidade, onde o céu e o inferno coexistem no planeta. Logo depois, o rapaz explica que após ajudar o criminoso a ser eliminado, Jake acabou abrindo os portões do submundo, sendo assim ele deverá ser aquele quem irá fechá-lo novamente. Revoltado, o homem pergunta o motivo de ser o escolhido, e Shen revela que graças ao falecimento de sua mãe durante o parto, Jake acabou ganhando um novo propósito em sua vida. Acreditando que não terá chances de encontrar a sua família sozinho, o empresário pede que o monge lhe mostre a localização dos portões para que possam acabar com todo aquele caos. Longe dali, Prang chega até o hotel, porém no meio dos corredores, a dupla se depara com diversos possuídos, fazendo com que a mulher tenha que lutar para chegar até o quarto. Apesar disso, as sobreviventes conseguem entrar no local em segurança e ficam assustadas ao notar a atual situação da cidade. Enquanto caminham em direção ao local, Shen explica que seu pai havia roubado alguns pergaminhos de seu mestre, e graças a isso ele teve seu corpo consumido pelas criaturas das trevas. O homem então entrou em desespero e tentou utilizar a alma do seu próprio filho para que pudesse continuar vivo, porém acabou sendo impedido por sua esposa, que o atacou. Wei Chen então teve sua alma exilada do plano terreno, permitindo que Shen mantivesse todos os conhecimentos sobre as escrituras que ele havia roubado.
Durante a conversa, a dupla percebe que uma jovem está sendo atacada pelas criaturas demoníacas e Jake corre para resgatá-la. Rapidamente, o homem golpeia todos os insetos das trevas com um cano de metal e, ao se aproximar da sobrevivente, ele nota que aquela é a mesma garota que havia sido eliminada pelo criminoso. A jovem então tenta entender como pode ter sobrevivido ao ataque, porém nesse momento a dupla é surpreendida pelo colosso flamejante e tentam fugir desesperadamente. Entretanto, a garota é facilmente capturada pelo monstro, que devora sua cabeça em uma única mordida. Arrasado, Jake pergunta como a jovem ainda estava viva, e Shen revela que estão em uma dimensão espiritual, e que até mesmo o empresário foi eliminado na explosão, sendo assim ele não passa de uma alma perdida. Ao ouvir isso, o homem fica desolado, já que não poderá rever a sua família, porém o monge o acalma, dizendo que caso consigam concluir a sua missão, tudo voltará ao normal. No hotel, Prang começa a ouvir batidas na porta do quarto e percebe que aquela é a voz do seu marido. Apesar de relutante, a mulher decide atender a porta e fica chocada ao se deparar com um empresário, sem nem mesmo imaginar que aquele não é o seu verdadeiro marido. Longe dali, Shen e Jake chegam até o local dos portões e o monge afirma que devem ter cuidado com aquelas criaturas, já que seus instintos são ativados por movimentos bruscos. Ao entrar no edifício, a dupla se depara com dezenas de monstrengos e, para que não sejam atacados, o rapaz confronta um dos seres demoníacos, fazendo com que o restante deles decida recuar. Aproveitando sua chance, Shen leva Jake até uma das salas de cinema e, antes que fossem eliminados por todos os insetos infernais, o monge utiliza o seu cajado para se teletransportarem para fora do mundo espiritual. Do lado de fora, o homem percebe que sua aparência está diferente e o rapaz responde que não conseguiu encontrar o seu corpo, sendo assim foi obrigado a utilizar um corpo aleatório sem vida de alguém para trazê-lo de volta. Antes de dar continuidade à sua viagem, Shen presenteia Jake com duas armas mágicas, dizendo que aquelas são as únicas coisas capazes de eliminar os seres demoníacos. O empresário então pergunta o motivo de estarem caminhando até o hotel, e o monge revela que Mac, o criminoso recrutado por Wei Chen, deve estar ao lado de sua família nesse exato momento, utilizando seu corpo como disfarce. No quarto do edifício, Prang e Lu pedem que o falso Jake se deite para descansar um pouco, porém o impostor responde que está bem e presenteia a garota com a boneca que encontrou no shopping. Minutos depois, o verdadeiro Jake corre até o local em busca de sua família, e ao ouvir os gritos de sua filha em frente ao saguão, ele parte para resgatá-las. Entretanto, por mais que tenha se encontrado com Prang e Lu, a aparência de Jake não é mais a mesma, e nesse momento ele acaba sendo surpreendido por Mac, que consegue derrubá-lo. Antes que fosse eliminado, o guardião se esquiva dos ataques do seu oponente, que tenta agarrá-lo, fazendo com que ambos caiam no chão. Após quase ter o seu braço quebrado, Jake pega sua arma para disparar contra Mac, porém ele é facilmente desarmado pelo criminoso. Logo em seguida, o empresário atinge o seu oponente com diversos socos, fazendo com que eles caiam na água. Querendo finalizar o seu inimigo, Mac tenta afundá-lo na piscina, porém Jake consegue se libertar e pega sua adaga para acertar o demente. Entretanto, antes que pudesse fazer isso, o combate é encerrado por Prang, que mira a arma mágica na direção deles. Desesperado, Jake tenta convencer a sua família de que Mac está se passando por ele, e por mais que Lu tenha acreditado em suas palavras, ele acaba sendo atingido por sua esposa. Graças a isso, o homem é enviado de volta ao mundo espiritual, onde começa a ser devorado por um dos seres demoníacos. Ao mesmo tempo, Mac desarma Prang, e ao notar que um dos portais acabou de abrir em sua frente, ele volta à sua forma original e pede que sua família o acompanhe. Longe dali, Jake acorda em um dos esconderijos de Shen, que afirma ter encontrado a localização dos portões do submundo, sendo assim devem partir imediatamente. Algum tempo depois, a dupla chega até o seu destino e percebem que os portões parecem estar no centro de uma gigantesca mansão. Ao se aproximar, Jake se depara com um portal infernal no interior da residência, e Shen afirma que precisam agir o quanto antes, já que ainda terão que encontrar um portal de saída na outra dimensão. Do lado de dentro, Mac leva a família do empresário até o centro, onde são recebidos por Wei Chen e seus discípulos. Em poucos segundos, a dupla é facilmente cercada pelos cultistas, e enquanto Prang é segurada pelo criminoso, Lu é levada até o meio do símbolo, onde
onde começa a flutuar em frente ao necromante. Wei Chen afirma que com o sacrifício da garota, os portões do submundo serão abertos, porém antes que pudessem concluir o ritual, o grupo é surpreendido por Jake, que surge em um novo corpo. Furioso, o necromante ordena que seus cultistas eliminem o guardião, que utiliza sua adaga sagrada para combater cada um deles, atingindo seus oponentes com maestria. Por mais que tentem cercá-lo, os discípulos são rapidamente eliminados por Jake, e ao notar que a situação está ficando fora de controle, Mac decide partir para cima dele. Após impedir que o criminoso o atinja com disparos, o guardião consegue desarmar o seu oponente, fazendo com que eles comecem um combate corpo a corpo. Vendo que a arma caiu no chão, Prang realiza uma manobra para se libertar e a pega para disparar contra Wei Chen, interrompendo o ritual. Ao mesmo tempo, Jake consegue derrubar Mac, porém antes que pudesse finalizá-lo, ele percebe que sua esposa foi derrubada por um dos cultistas e arremessa sua faca na direção dele. Aproveitando sua chance, o homem desfere um corte na perna do seu oponente, que logo em seguida é arremessado contra o chão. Tentando impedir que seu marido seja eliminado, Prang arremessa a arma em sua direção, permitindo que Jake dispare contra Mac, que é levado de volta ao mundo espiritual. Graças a isso, o criminoso acaba sendo encontrado pelo Colosso Flamejante, e após destruir o telhado da mansão, ele consegue capturá-lo e despedaçá-lo com suas próprias mãos. De volta ao plano terreno, Shen consegue distrair o seu pai, permitindo que Jake acerte seu inimigo pelas costas. Apesar de ter sido derrotado, Wei Chen afirma que a única forma de fechar o portal é atravessando. Sendo assim, o guardião terá que ser aprisionado no inferno de qualquer maneira. Ao ouvir isso, Jake fica confuso e Shen explica que por mais que tenha tentado, ele não conseguiu encontrar nenhuma outra maneira de fechar o portal. Arrasado, o homem se reúne com sua família e revela que precisa partir para que possa proteger o planeta dos seres demoníacos. Prang então pede que ele não vá, porém Jake conta que não possuem outra forma de resolver isso, e após se despedir de sua mulher, ele afirma que jamais se esquecerá delas, não importa de onde esteja. Lu então pergunta se seu pai irá voltar algum dia, e ele promete que fará de tudo para que possa se reencontrar com elas. Por fim, Shen leva o seu amigo até o portal infernal, e conta que a jornada de Jake está apenas começando, já que ainda irá encontrar uma forma de retornar até sua família. Após se preparar, o guardião caminha na direção dos portões, que o levam até os domínios do submundo, que fazem com que ele seja incinerado em poucos segundos. Graças a isso, as chamas das trevas são expulsas do plano terreno, fazendo com que a humanidade esteja finalmente livre do ataque dos seres demoníacos. Percebendo que sua profecia está concluída, Shen agradece Jake em sua mente, sem nem mesmo imaginar que um dos necromantes continua vivo e está prestes a reabrir os portais para dar início ao novo apocalipse infernal. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!